Queridos irmãos e irmãs, que alegria nós temos nesse momento, nesse tempo de advento, quando fazemos uma espécie de um parênteses, que não é tanto um parênteses, mas tem toda a relação com o mistério que a gente está vivendo, né? Nos preparando para o Natal, para olhar para Nossa Senhora e celebrar essa verdade que todos os cristãos, durante todo o tempo, desde o início, creram e proclamaram. O povo cristão foi o primeiro a chamar Maria, na sua devoção, a toda pura. E essa proclamação enchia de dúvida a cabeça dos grandes teólogos, e até os maiores deles escorregaram, por assim dizer, ficaram aquém disso que Deus tinha revelado para os pequenos, para os humildes. Tanto Santo Agostinho como Santo Tomás de Aquino, nenhum deles acreditou na Imaculada Conceição de Maria. Disseram, isso não é possível. Pelo menos o pecado original tinha que ter, porque senão como é que Deus é o Salvador de todos? Não entrava na cabeça deles. Depois, é um filósofo da Idade Média, Duns Scoto, e em tantas coisas ele é muito complicado, mas nessa ele também acompanhou a simplicidade do povo, né? Ele disse, convinha a Deus dar esse privilégio a Maria por causa de Jesus? Convinha. E Deus não pode fazer isso? Pode. Então, se pode e convinha, então ele fez. Simples assim. O povo entendeu desde o começo, e para ser a nova Arca da Aliança, a verdadeira, porque aquela do Antigo Testamento era só uma imagem, uma figura, Maria não poderia ter estado nem um segundo, nem um momento em estado de inimizade com Deus, em estado de escravidão do maligno. Então, isso é uma exigência. Hoje também a gente descobre, não só pela dignidade do filho, que isso era uma exigência, mas para que a nossa redenção brotasse de um ato inteiramente livre. Como é que uma pessoa escrava do pecado poderia ser livre para dar o sim que era necessário que Maria desse para nossa redenção? Então, por todas essas razões, Maria foi colocada em estado, desde a sua concepção, em estado de total liberdade, para poder responder ao anjo aquilo que ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Aquela que era a livre, criatura mais livre, depois de Adão e Eva, quando foram criados, se declara serva do Senhor. Que bonito isso. E depois ela diz essas palavras, faça-se em mim segundo a tua palavra, palavra do anjo mensageiro de Deus, portanto a palavra de Deus. Interessante quando a gente entra em contato com o texto
original do Novo Testamento, foi escrita em grego, aqui a gente encontra esse faça-se num modo dos verbos, um modo verbal, que não existe em português, não pode ser traduzido, nem para o latim podia ser traduzido, muito menos para o português. É o modo optativo, né? A gente tem aí quem estuda a gramática e os traumatizados do Enem e tudo, né? Existe o modo indicativo, existe o modo subjuntivo, existe o modo imperativo. Tá? No grego existe um modo que é optativo, que quer dizer o modo do desejo. Quando uma pessoa diz um verbo dizendo eu quero isso, eu desejo isso. E foi nesse modo optativo que Maria diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse faça-se não é aquele faça-se passivo, dizendo assim, não tem outro jeito, então paciência. Não, é aquele faça-se desejoso, querendo, amando a vontade de Deus, apaixonada pela vontade de Deus. Esse é aquele faça-se de Maria. Por isso era necessário que ela dissesse isso com plena liberdade. Aqui a gente tem uma pessoa que plenamente livre, consciente daquilo que ela estava aceitando, diz sim para Deus. E todos nós nos tornamos filhos dessa liberdade, porque já em Maria já está presente toda a igreja, assim como Maria é a imagem, o ícone de toda a igreja. Então Maria, que é virgem e mãe, é ícone da igreja, virgem e mãe. E por que virgem? Porque sabe a quem vai receber no seu seio, sabe a quem vai dar a luz. Na nossa, na geração segundo a natureza, é uma surpresa, ninguém sabe quem é que vai nascer, se aquela pessoa vai ser boa ou má, vai ser bonita ou feia, ninguém sabe. Aquela história do comediante que era muito feio, estava num baile dançando com uma atriz muito bonita, e ela diz assim, vamos nos casar, aí as crianças vão nascer inteligentes como você e bonitas como eu. E disse, pois é, mas e se der o contrário? O que acontece? Então ninguém sabe, mas Maria sabia a quem ela ia dar a luz, e disse sim com toda a liberdade. Assim a mãe igreja também, quando vem as crianças já com o seu primeiro nascimento, para receber o segundo nascimento do batismo, o nascimento para a vida eterna, ali elas são geradas nesse útero da mãe igreja, virgem e mãe, que acolhe plenamente livre essa criança, ou a criança ou o adulto, e seja a criança pela boca dos seus pais e padrinhos, seja o adulto pela sua própria voz, também dizem, eu quero ser filho dessa mãe, com toda a liberdade. Então, aqui, por trás desse mistério de Maria, existe um mistério de Cristo, que naquele momento também diz a Maria, faça-se, sim, minha mãe, faça-se. Eu quero ser teu filho, eu quero nascer de ti, quero tomar a carne, a existência humana de ti,
eu também te digo, faça-se. Então aqui a gente encontra esse mistério desse abraço maravilhoso entre Deus e o homem, que se dá ali debaixo do coração imaculado de Maria. Hoje, os nossos irmãos e irmãs, com essa generosidade também que brota do mesmo Espírito Santo, dizem sim para a sua missão, a missão de levar Cristo para alimentar o seu corpo, que é a igreja, na pessoa dos doentes, daqueles que estão sozinhos em casa, daqueles que não podem. A missão de proclamar a palavra de Cristo de forma digna, de forma que possa ser ouvida, né? Aqui eu revelo para vocês o meu mini curso de leitores, né? Que é assim, quando você for fazer a leitura na liturgia, fala como quem fala para uma pessoa muito surda e meio burra também, assim, né? Porque todos nós somos surdos e sem inteligência para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser dita assim, devagarinho, bem articulada, para ser entendida por todos, para poder ir entrando nos nossos ouvidos, na nossa cabeça dura, para entender a palavra de Deus, né? Depois, esses nossos irmãos aqui também se dispuseram a levar a presença de Deus, a presença da igreja, a palavra de Cristo, a consolação do Espírito Santo para as pessoas que estão ali enlutadas, nos funerais, nas exéquias, nos velórios, entristecidos pela perda dos seus entes queridos, e ali vão agir justamente como ministros da esperança. Que bonito, porque ministro quer dizer alguém que ministra, ou seja, alguém que serve. Portanto, todos nós estamos dizendo, eis aqui o servo, a serva do Senhor. Isso quer dizer ministro, quer dizer servo. Então o que a gente serve ali? A gente serve a esperança. O momento, e para muitos é um momento de escuridão, um momento de treva, de tristeza, a gente abre aquela clareira e diz, olha para o céu, isso aqui é uma passagem, isso aqui era o fim da linha, mas Cristo arrebentou essa estação aqui que era o fim da linha, e agora isso aqui é uma passagem, é a passagem para o reino. Que maravilha quando a gente é capaz de dizer isso, né? Teu irmão, tua irmã, que hoje você está sepultando os restos dele na terra, ele está vivo, porque ele recebeu a vida eterna no batismo, está vivo em Cristo, e está de alguma forma mais perto de ti agora do que jamais esteve, porque vive em Cristo, Cristo vive nele, como vive em todos nós. Nós encontramos todos os nossos entes queridos na Eucaristia, comungamos Cristo com todo o seu corpo, também com os membros que são os nossos entes queridos, ali nós recebemos Ele. Às vezes dá vontade de sacudir aqueles que têm a falta de fé, diz assim, padre, fraquejei, fui lá no centro kardecista, porque queria escutar o meu parente falecido, meu filho, meu esposo. Veja, você está com ele aqui, o mais perto possível aqui da Eucaristia. Ele está aqui, porque o céu inteiro está aqui, toda a igreja está aqui. Você não precisa ir longe para falar e para dar um abraço nessa pessoa que foi, porque ela está aqui. Aquilo que nos separa
é tão pequeno. Né? E isso a gente descobre na fé, e o ministro da Esperança é chamado a fazer esse anúncio. Aqui não terminou, terminou aqui. Né? O fim, a última palavra não é a morte, a última palavra é a vida eterna, porque é a vida do eterno, que não tem começo e não tem fim. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Por isso, irmãos e irmãs, com essa mesma generosidade e liberdade de Maria, nós que fomos tornados também imaculados no nosso batismo, né? Porque o nosso batismo nos tornou imaculados como Maria. Tá? Então, com essa mesma liberdade, né? Apesar dos nossos pecados, né? Cometidos depois do batismo, etc., né? Mas confiando na intercessão de Maria, também cheios de humildade, mas também de confiança, dizemos o nosso sim. Faça-se, quero que se faça a tua vontade na minha vida. Peçamos essa graça nessa Eucaristia, por intercessão de Maria, nossa mãe, a quem hoje celebramos a sua conceição imaculada.